Quem dera fosse a luz, sem medo da escuridão, felicidade escrita bem na palma da mão. Mas o tempo que passa, um asteroide brilhante, mistura em toda a sina barro e diamante. Quem dera a força do amor mudasse a guerra em sorriso, a humanidade inteira fosse um paraíso. A liberdade, porém, é uma grande procura, vivendo na mesma rua, violência e ternura. A arte da mocidade canta a sua cantiga, velho nunca desvela o segredo da vida. Partir é reza comum, perdas esperam vitória. O que o final não revela, também compõe sua história. Amigo e amiga, estamos começando mais um Versos e Preces, o programa que leva até você cultura e espiritualidade. Meu abraço a todos que nos acompanham aqui na TV Horizonte e aos ouvintes da Rádio América de Belo Horizonte, Rádio Cultura e Educadora, Rádio Educadora de Coronel Fabriciano. Temos a alegria de receber pessoas muito ilustres para falar de arte e eu recebo Olegário Alfredo, um dos cordelistas mais conhecidos de Minas Gerais. Bem-vindo, Olegário. Eu que agradeço a presença de estar participando do programa. Nós vamos tão bom como esse e harmonioso. Que bom. E vamos falar cordel dentro da harmonia que o cordel nos traz também. Que bom ouvir. Quando a gente estava recebendo o Olegário ali, tinha uma pilha de livros de cordel, que bonito. São bastante. Ao longo do tempo eu já tenho escrito bastante, já aproximando de 150 títulos, e entre outros livros também. Eu acho que esse é muito bom, porque eu trato sempre na literatura, procuro escrever versos inclusivos, versos que falam da natureza, que falam da bondade, que falam da paz e falam da ecologia. Também entendeu? Tem muitos temas religiosos. Bastante, que é próprio do cordel, temas religiosos. Eu tenho escrito a vida de São Jorge, São Benedito, Santa Efigênia, Santo Antônio, entre outros, que no momento eu nem me lembro. Bem-vindo. Obrigado. Vamos conversar, entender um pouquinho mais também que arte é essa, literatura de cordel. E para acompanhar na parte musical, Albert Holanda, já é conhecido nosso, Albert. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. E você trouxe seu companheiro Marcelo Moraes. É um grande prazer, né, a gente estar aqui. Esse violino fino aí também. Marcelo, professor, muito bom. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, graças a Deus. Também é membro da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais há mais de 30 anos. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Só enriquece o nosso trabalho. Albert com um trabalho conosco também no VEAN, Vilas e Favelas, fazendo um trabalho lá na periferia com crianças. Com as crianças, né? Ensinando Continua firme? Firme e forte, graças a Deus. E para agradecer a Deus, a gente tem um trabalho com o Grupo Concertino, que há 10 anos a gente já atua no mercado. E é um agradecimento a Deus todo dia da gente estar aqui, estar podendo compartilhar a arte e estar podendo ensinar também. É isso que nós temos para o nosso programa de hoje, ou seja, muita coisa boa. Para ficar melhor ainda, vamos nos iluminar pela palavra de Deus. Escutando o Evangelho de hoje, estamos no 30º domingo do tempo comum. O Evangelho de Marcos, capítulo 10º, versículos de 46 a 52. Marcos, capítulo 10º, versículos de 46 a 52. Senhor, que eu veja. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama.
o cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: "O que queres que eu te faça?" O cego respondeu: "Mestre, que eu veja." Jesus disse: "Vai, a tua fé te curou." No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. No Evangelho de Marcos, que acabamos de ouvir, a cena da cura de um cego tem um simbolismo muito forte, porque Marcos está caminhando, Jesus está caminhando com seus discípulos e revelando quem é a sua pessoa, Filho de Deus, encarnado. E os discípulos vão passando por esse processo de aprofundamento da visão da fé. Então é uma cura que nos remete também, uma metáfora, uma comparação ao mundo de nossa fé. Senhor, que eu veja. E há alguns movimentos curiosos, como, por exemplo, afastar os discípulos preocupados, querendo afastar o cego das proximidades de Jesus, e Jesus acolhendo essa pessoa para dizer da gratuidade da salvação de Deus que vem a todas as pessoas, sem exceção, principalmente aqueles que mais clamam e mais buscam por ela. E também nos faz pensar, não é mesmo, nas nossas cegueiras de hoje, pessoais e comuns, que nos impedem de ver Jesus. Aliás, não só de ver com a nossa visão física, mas de ver com o coração. Hoje, por exemplo, estamos vivendo um cenário brasileiro de eleições e nós, cristãos católicos, temos que estar muito atentos, porque de nada adianta a gente dizer que crê em Jesus, que somos cristãos, mas não temos, de fato, o coração identificado com os projetos de Jesus. Então vamos trilhando o caminho para que a gente possa largar sempre a nossa visão. Obrigado pela sua presença, que esse Evangelho penetre a nossa vida para nos transformarmos à luz de Cristo, nosso Mestre. Olegário, falando de transformação, de visão interior, de fé, vamos falar um pouquinho do cordel. Cordel é arte, cordel também é essa visão profunda que o artista tem da realidade, que se transforma em versos. Primeiramente, conte para a gente o que significa uma literatura de cordel. Pois não. A literatura de cordel, como sabemos, ela chegou ao Brasil trazida pelos portugueses, né, em data do século XVII, primeiramente no Nordeste, na Bahia, e depois se estendeu para os outros estados, sendo muito forte no Nordeste. E sabemos que a literatura de cordel, ou folheto de cordel, ele era chamado do Jornal do Sertão, do Jornal do Brasileiro. Eram os cordelistas que levavam as mensagens para o povo. E são de origem do campo rural. Então, eram esses poetas que traziam essas mensagens. Então, era muito embasado em temas sociais, os primeiros cordéis. Notamos entre guerras, mouros cristãos, o cangaço, os oprimidos, os sofridos, e elogiando também os próprios santos e as santas também. A gente vê muito sobre Nossa Senhora Aparecida, o Padre Cícero, que é muito bem cultuado. Mas de um meio popular. De um meio popular. E também outros temas também, questões políticas também, era trazida pelos poetas quando vinha à tona. Por exemplo, em época de eleição que estamos agora, a morte de Getúlio Vargas foi um cordel, a literatura de cordel, que mais vendeu. E como foi perguntado, o cordel, o nome cordel advém-se do barbante, onde fica pendurado assim, no barbante. Barbante é sinônimo de cordel, para ser vendido nas feiras. Mas na maioria das vezes, os vendedores de cordel não carregavam no barbante, sim na mala. Porque ele era o mercante, ia vender de cidade em cidade e levava para as praças as notícias ou os cantos de magias, de encantamento, ou história de pensamento, história de louvores, história de religião. Enfim, é uma centena. E aqui em Minas Gerais eu represento a literatura de cordel porque eu sou membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel.
cuja sede é no Rio de Janeiro. Então, eu tenho a responsabilidade muito grande de saber o que eu escrevo, entendeu? De pensar o que eu escrevo, para não influenciar assim, negativamente a pessoa. Numa cultura tão bonita que é a literatura de cordel. Sem jamais deturpar e levar realmente a mensagem. Eu não sei, todo cordel que inicia, a gente pede a intenção, uma divindade, a um ser criador ou a própria natureza, para que a gente possa escrever. E todo o processo dessa literatura de cordel, ela é toda embasada, nós somos muito rigorosos quanto à métrica, ela é toda formada... Vamos falar da métrica no próximo bloco, que eu quero ouvir um pouquinho pode ser? Não, claro que sim. Para a gente passar para o nosso segundo bloco do nosso programa, a gente vai ter mais aqui o Olegário dizendo aí um pouquinho dessa questão das métricas, porque é uma literatura muito séria e muito linda, precisamos de conhecer mais. Vamos com mais uma canção, Albert. Maravilha. Albert, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Versos e Preces. Um pouquinho para o ouvinte, para o telespectador, sobre a caminhada que vocês vêm fazendo com a música. Você é formado aqui em Belo Horizonte. Sou formado na Universidade Estadual, né? Há 8 anos. E a gente, com a necessidade de uma familiar, né? Uma prima minha, ela não tinha músicos para tocar no casamento dela. E foi nessa ideia que o grupo... foi assim que começou o trabalho. E aí a gente se inspirou, pegamos o teclado emprestado. E aí, a partir disso, assim, foi uma bênção de Deus muito grande, porque a gente fez todos os eventos com muito carinho e as pessoas foram se indicando, né? E o trabalho prosperou bastante, né? O grupo Concertino. O Concertino hoje certamente tem uma agenda muito cheia. Isso, graças a Deus. A gente toca em casamentos e fazem festas, outras apresentações. Coquetéis, né? A gente fez muito no Ouro Minas, fazemos bastante em vários locais,
com receptivo, jazz também, né? E realizando sonhos, né? Que bom. E a Albert participa com a gente do projeto, do nosso projeto missionário, faz parte do Conselho das Vilas e Favelas e tem também um trabalho com crianças lá na periferia. O grupo continua firme? Portas para o céu. Portas para o céu. Isso. E hoje você trouxe seu companheiro o Marcelo. Muito obrigado. A formação também é aqui em Minas Gerais, Marcelo? Eu sou formado pela Universidade, né, Federal de Minas Gerais há bastante tempo atrás. E hoje o senhor toca na... Eu sou músico da Orquestra Sinfônica, né, há mais de 30 anos. Que bom. E o Albert me convidou, né, para fazer parte do grupo concertino. As apresentações de vocês, a gente pode entrar lá na internet e buscar por Grupo Concertino, tem várias gravações lá. Tem um site, né, www.grupoconcertino, o Instagram também. Que bom. Né, @Grupo Concertino. Daqui a pouco a gente tem mais música, nós vamos chamar aqui o nosso mestre da literatura de cordel. Só me desculpe que no outro bloco eu cortei o senhor sobre a questão da métrica, de como a gente escreve, né, como se faz para escrever um cordel. Vamos conversar um pouquinho então, Olegário? Pois não. Como é que acontece essa composição para que se possa ser chamado de cordel? Pois é, exatamente. O cordel ele só tem essa aparência meio simples assim, mas toda a questão estrutural dele, nós somos muito rigorosos quanto à métrica, a rima e a oração. Interessante que a oração, a gente chama a oração, dentro da literatura de cordel, é o enredo, é o tema que está dentro. Nós temos o início, a oração, que é o meio, né, e o fim. E todo início, a gente pede uma inspiração. Aí vem o discorrer da história e o final a gente pede um agradecimento a Deus ou a outra divindade que nos inspirou. Então, a métrica, normalmente, a gente segue em 90%... Então assim, o conteúdo central é o pedido de uma inspiração. Corretamente. Aí descreve sobre aquele tema e no final faz um agradecimento. Isso se dá dentro de estrofes. Dentro de estrofes, exatamente. Você estava dizendo das cestilhas, que são 6 versos. Isso. Normalmente a gente escreve a literatura de cordel com 6 versos. Cada linha, igual do poema, é chamada de verso, no cordel é chamada de linha ou pé. Então a gente escreve uma cestilha, que são 6 versos, que cada folha tem 4 estrofes de 6 versos, e um cordel, para ser cordel, tem que ter 8 folhas, depois 16 folhas, depois 32 folhas. Então, o de 8 folhas, na primeira folha nós temos 4 versos, 4 cestilhas. Deixa eu mostrar aqui o... E na outra... Esse aqui é um cordel de Santo Antônio. Cordel para o Santo Antônio. A página seguinte, mais 4 estrofes, mais 4 cestilhas de 6 versos ou 7 versos. Nesse caso, são de 7 versos. E assim por conseguinte, vem a quarta, 4 estrofes, a quinta, 4 estrofes, a sexta, mais 4 estrofes, ou cestilha, né? A sétima, 4 estrofes, cestilha, e a oitava, 4 estrofes e cestilha. Aí nós temos um cordel completo. Eu vou depois pensar um pouquinho, ver se eu consigo compor um cordel. Consegue, sim. As cestilhas são 6 versos, cada página, 1, 2, 3, 4 cestilhas, e tem que ser 12... Tem que ser 8 folhas. 8 folhas. Depois 16. 16. 32. 32 folhas. Ser múltiplo de 8, né? Tá. E conta para mim, como é que a gente faz para as rimas acontecerem dentro de uma cestilha, de 6 versos? A rima a gente usa livre. Aí se você aborda um tema, por exemplo, voltar aqui no Santo Antônio, que foi falado, se eu pego a inspiração, a vida que nos rodeia, o primeiro verso é um verso livre. É feita de brevidade. Viva a vida com harmonia, deixa de lado a vaidade. Então, você vê, o primeiro verso, ele é branco, o segundo verso, que chama rima intercalada, que vai aparecer a rima, no caso é ad, terminado em ad, caridade, bondade. E o terceiro é verso branco, ou verso livre, o quarto vem a rima, o quinto é branco e o sexto vem a rima. E assim a gente vai até o final.
Você vê que Coisa bonita só, mas Pois é. difícil. É Mas arte. é prática. É arte. E o interessante também é que é muito musical. A literatura de cordel era toda, porque Você o tem que fato da acompanhar rima, a gente tem os compassos. fonética, o ritmo Tem. das Nós temos a marcação. sílabas. Por exemplo, a vida que nos rodeia. Então, nós temos esse martelado, igualzinho na música, entendeu? Por isso, Aí são quantas sílabas? 7? são 7, chamar de redondilha maior. Opa! Aham. Por falar em redondilha maior, vamos a mais uma canção, Albert, porque para a gente passar para o último, nós vamos continuar isso em outro programa, eu estou gostando. Só tem temas muito interessantes. É bastante vasto mesmo, graças a Deus. Albert, o que temos aí para a gente sair aqui do terceiro bloco? Estamos de volta com versos e preces. Eu agradeço aos meus confrades, amigos, missionários redentoristas que nos apoiam aqui em nosso programa. Muito obrigado pela parceria, um abraço forte para você de Coronel Fabriciano e toda a região do Vale do Aço que nos acompanha através da Rádio Educadora AM 1010. Um abraço também a todos os ouvintes da Rádio América AM 750. Você pode ficar por dentro de tudo que acontece em nosso programa por meio das nossas redes sociais. Acesse a página facebook.com/Dom Vicente Ferreira. Lá você pode rever os poemas, músicas que apresentamos aqui. E pode também conversar comigo e com a nossa produção. Envie sugestão para a gente e dê a sua opinião sobre o nosso programa. Estamos também com um novo canal no YouTube. Procure pelo canal Versos e Preces e se inscreva. Ative a notificação de postagem e fique por dentro de todos os vídeos do nosso programa. Tenho a alegria de apresentar para você, apesar que ainda estamos bem distantes do tempo do Natal, mas para você já ir se preparando, a nossa mais nova produção da equipe de publicações da Arquidiocese de Belo Horizonte, a novena de Natal 2018. Na loja Cristo Rei, você encontra a nossa novena, encomende para você, para a sua comunidade, para a sua paróquia. Telefone 31 3273 8703.
uma novena muito bem preparada para as nossas comunidades e para você. Lembro também que hoje, nesses dias, aconteceram, no mês de outubro, o Sínodo da Juventude com o Papa Francisco e os bispos em Roma, trabalhando sobre juventude, fé e discernimento. Quanta coisa boa aconteceu. Agora cabe a nós aqui em nossas realidades eclesiais estender a nossa igreja todas as inspirações desse Sínodo da Juventude. Um grande abraço para você, jovem, que faz parte de nossa caminhada. E aqui em nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, um abraço fraterno aos membros do Secretariado Arquidiocesano de Juventude, o SAGE. Trabalhamos juntos em prol de nossa juventude. E nós voltamos aqui agora com os nossos convidados de hoje, Olegário e os seus cordéis. Falei certo? É correto. Olegário, um pouquinho mais sobre essa inspiração que o cordel traz muito da alma do nosso povo, principalmente do povo simples. Não é à toa que nasceu, tem a sua herança aí no Nordeste. Continua ainda o cordel sendo essa voz dos mais simples. Como é que hoje está a situação do cordel? Ele está bem misturado. Tanto a classe menos favorecida escreve muito bem, e como no meio intelectual também nós temos muitos intelectuais. Muitos cordelistas. Em várias áreas, não só professores de literatura, em várias áreas, como médicos ou dentistas, que estão fazendo essa arte. Porque ela é uma arte altamente inclusiva, entendeu? E a gente procura levar temas inclusivos também. Então, ele está em alta. Foi agora 19 de setembro, foi tombado como bem imaterial. Foi muito bom o senhor nos lembrar disso. É um bem imaterial. Tombado pelo IFAM em 19 de setembro do ano corrente. E durou 6 anos. Brasil. Do Brasil. Durou 6 anos todo esse processo para esse tombamento. Olha, parabéns, que são uma conquista de uma literatura tão importante para nós. Eu tive a oportunidade, como de mineiro, fui representando Minas Gerais em algumas reuniões. Né? Então, isso Se a gente pegasse assim, a importância do cordel por região, mais no Nordeste ainda, ou o cordel já é uma presença no Brasil todo? Continua no Nordeste, sim. Praticamente em todas as capitais existem as feiras de cordéis, que são a nível nacional e internacional. E em Minas Gerais, com um crescimento muito grande, com muito esforço de minha parte, alguns outros colegas também, de levar. Haja vista que eu não paro, estou sempre em escolas, estou aqui agora na televisão. Então, assim, em todo segmento, em ocupações, favelas, né, levando conforme o assunto for próprio, eu levo o assunto. Vamos fazer um trechinho? O senhor escolheu um de São Benedito. Padroeiro dos cozinheiros. Eu vou ler apenas alguns trechos, algumas cestilhas e vamos ver. Santo Deus onipotente, fé em vós eu deposito. Dai-me luz para escrever o tudo que não foi dito, a história verdadeira do Santo Benedito. A vida que nos rodeia é feita de brevidade. Dizem que quem semeia vento pode colher tempestade. Deixe pelo seu caminho um pouco de caridade. 1524, data da confirmação. É nascido São Benedito, abençoado cristão, na Sicília italiana, terra da consagração. Então, pequenos trechozinhos. Que bom. E aí, dou essa introdução, aí eu começo a contar, narrar toda a história dele e, como eu já falei, o final... Depois o senhor vai voltar com aquela história, aquele encontro com o Ferreira Goulart. Pois não. E antes disso, vamos a uma canção? Para homenagear, já que homenageamos São Benedito, vamos homenagear Nossa Senhora. Pode ser? Uma Ave Maria.
Que Nossa Senhora, sob o título de Nossa Senhora da Piedade, que é a nossa padroeira, abençoe nosso Brasil, principalmente nossa Minas Gerais e nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, que está vivendo seu ano missionário. Vamos juntos, trabalhando em prol do Evangelho. Quase chegando ao final do nosso programa, mas eu gostaria, Olegário, imensamente de agradecer a sua presença. Eu agradeço. Vamos voltar aqui de novo, tem muita coisa para a gente falar. Só um fato que o senhor me contou. O encontro foi na Universidade Federal de Minas Gerais? Exatamente. O senhor teve com Ferreira Goulart. Ferreira Goulart. Isso, E que foi uma emoção para a sua Foi. trajetória enquanto artista, enquanto escritor. Verdade. Aconteceu antes dele falecer, uns 3 anos atrás, juntamente com os Arautos da Poesia, que é um grupo de poesia com crianças e pré-adolescentes da cidade de Sabará. Elas prepararam todas as poesias do Ferreira Goulart e eu tive a oportunidade de escrever a vida dele em literatura de cordel. Como sabemos que ele tem trechos em cordel, sempre na linha social e política, que é todo o trabalho dele. E eu escrevi inspirado na obra dele e na pessoa do que foi Ferreira Goulart. Na oportunidade, o auditório estava lotado, onde as crianças declamaram alguns poemas e eu e minha esposa Regina, nós tivemos a oportunidade de ler o cordel junto, frente para ele. Aplaudido em pé, inclusive por ele, onde ele teve a oportunidade de apertar a mão da gente e agradecer imensamente, dizendo ser uma das noites mais felizes da vida dele. Que bom. Escuta, infelizmente não temos mais tempo, o senhor vai voltar aqui outras vezes. Vai encontrar o seu material, o senhor tem um site, uma página, como é que... Tem sim, tem uma página, www.olegaralfredo.com.br. E ali encontramos o seu material. Encontra todo o material e todo histórico também, de quem quiser aprender a escrever, lá tem explicando, de quem quiser adquirir esse maior conhecimento. Então, as vendas, se alguém interessar, é mais em casa lá na minha casa. Sim. Embora eu tenha outros livros também, que não é só cordel, né? Que se o público desejar, em outra linha infantil. Muito obrigado de coração eu agradeço pela sua presença. Nós vamos terminar o nosso programa com mais uma canção. Um abraço para você, meu querido. Continue acompanhando Versos e Preces. E olha, terminamos com essa linda canção. Obrigado, Albert. Né, mais uma vez. Obrigado, a Marcelo. Oportunidade, toda a coordenação do programa. Obrigado. Obrigado.